soldado lá no Exército Brasileiro, soldado de um modo geral, né? Pode usar barba? Sim ou não? É o que eu vou contar para vocês aqui. Uma história sensacional, então fique até o final, serve como curiosidade, evidentemente, sobre barba no Exército. Então fique até o final. Eu sou o Daniel Pereira Coach, trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. E essa preparação é porque eu ensino como você estudar através de metodologia de aprendizagem. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você vê todos os links para como é que a gente estuda com qualidade. Legal? Dê uma olhada. É só olhar aqui a descrição deste vídeo. Vamos lá? Antes, dê like e comente. Isso é de lei. Me propague nas suas redes sociais, também isso é de lei. E se puder, inscreve-se aí no nosso canal. Somos uma pequena cidade do interior e está crescendo pujantemente. Tudo isso que você pode fazer é de graça, não te custa absolutamente nada. Então vamos lá. Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, fica até o final que você vai entender o negócio. Gente, eu vi uma notícia muito interessante, vou deixar o link da Folha de São Paulo, numa reportagem que, a princípio, a gente que trabalha com concurso, a gente que milita nessa área, sempre gravando, sempre lendo, sempre se atualizando, sabe que o Exército Brasileiro prima, né, as Forças Armadas, de um modo geral, por ser um exemplo de aparência. Exemplo de aparência é aparência bem cuidada, né? Os homens barbeados e tudo mais. Mas eu encontrei uma notícia, que é o que eu vou lhe trazer, e você vai achar diferente, sensacional. Deixo o link, havia uma família brasileira, única família, segundo a reportagem, que era autorizada a usar barba no exército. Você sabia? Uma família só. E esta autorização acabou-se porque a tradição deles, dessa família centenária, de usar barba dentro do exército, né, de ser soldado, assim, soldado de um modo geral, né, acabou porque eles não têm mais interesse em servir ao exército. Veja que notícia, eu vou lendo, a gente vai fazendo um bate-bola bem legal aqui, ó. Foi publicado então pela Folha de São Paulo. É o seguinte, ó. Eu vou contar toda a história. O Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira Filho é neto, embora seja filho, mas ele é neto de Manuel Neto. O seu bisavô é filho e também homônimo de outros 5 Manuéis de sua árvore genealógica. Então tá cheio de Manuel nessa família aqui. As tradições dessa família, da família Teófilo, e esse Teófilo é com PH, então bem tradicional, né? Então as tradições da família Teófilo estão enraizadas no Brasil Império e se confundem com a história do exército brasileiro. Bacana, se você já conhece, também já deixa aqui o seu comentário, conhece alguma coisa dessa história aqui, que para mim é novidade. Agora sim, ó. A única família autorizada a usar barba no exército, os Teófilos, encerraram a lenda do militar barbado, né? Após o primeiro Manuel de 5 gerações decidir trocar o destino militar pela música. Que daí o cara não vai mais pro exército, resolveu ser músico. Tem até a fotografia dele aqui do barbado. O primeiro, aliás, Manuel Teófilo brasileiro, então, nasceu em 1816 e faleceu em 1859, nasceu na querida Fortaleza, lá no Ceará. Esse senhor, era filho do comerciante português e no Brasil foi político influente, foi prefeito da sua cidade em 1849. Entre seus 14 filhos, escolheu um para dar o próprio nome.
O segundo Manuel, 1849 a 1894, foi o primeiro militar da família. Como coronel, ele comandou a Guarda Nacional de Fortaleza, né? Depois, ele foi para a política, presidiu a Câmara Municipal de Fortaleza até a proclamação da República, isso em 1889. Vai anotando aí que tem mais coisa. Olha que interessante. Os únicos registros da imagem de Manuel, esse, o segundo, mostram as barbas e o bigode longos em momento em que o cultivo de pelos faciais ainda era incentivado pelas normas do Exército. Então lá atrás, se trazia isso. Se não me engano, o Marechal Deodoro, carregava uma barba e tudo mais. Mas vamos lá, para você ver. Então o cara usava a barba. O segundo Manuel teve o terceiro, que agora vem o Manuel Teófilo Gasparo de Oliveira Filho, que nasceu em 1885 e faleceu em 1941. Como sua esposa não conseguia engravidar, o filho, então, o Manuel Filho, decidiu adotar o próprio sobrinho, que é o Manuel Teófilo Neto. Então, ela adotou o sobrinho, que nasceu em 1924 e faleceu em 2008, para manter a tradição. O neto, então, que era sobrinho e depois virou filho, seguiu a carreira militar de toda a família. Chegou a ser promovido a general em 1979, durante a ditadura militar. Ele foi o primeiro a pegar a transição das normas internas do Exército, que passaram a proibir o uso de barba após a Primeira Guerra Mundial. Então, localizando, a gente vinha com essa tradição de uso de barba mesmo no Exército, e após a Primeira Guerra Mundial houve essa ruptura e aí começou-se a adotar o rosto sem barbas. Então, este cara aqui, essa pessoa aqui que chegou a general em 79, ele já pegou essa transição. Vamos lá. Continuando aqui. Segundo um historiador, um doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o doutor, então, Homero Adler, ele disse o seguinte, Homero Adler, essa pessoa, disse o seguinte: a barba foi totalmente proibida. Então, Primeira Guerra Mundial, ali a partir da Primeira Guerra Mundial. A barba foi totalmente proibida porque você não pode vedar o rosto com uma máscara de gás usando barba. Olha que interessante. Por que é que se aboliu a barba, neste caso, a partir da Primeira Guerra Mundial? Porque você não conseguia usar a máscara de gás usando barba também. Ficaria mais difícil, né? Não vedava por conta da barba, de podia entrar alguma coisa por ali, quer dizer, não vedava inteiramente o rosto aqui. Bom, ele disse, o doutor em História, você até consegue, mas você passa vaselina e põe a máscara para poder vedar direitinho. Mas é uma coisa mais complicada. E é verdade, você tem que carregar aquele negócio, né? Daí não tem jeito. Então usavam muito gás venenoso na Primeira Guerra Mundial e você não vai perder tempo passando vaselina para colocar a máscara. Então a ordem foi, façam a barba. Fizesse a barba todo dia para ficar fácil. Você vê que interessante, para fazer fácil de você usar a máscara naquele momento. Pois bem, continuando a história. A regra passou a entrar em vigor no Exército mais ou menos ali no fim da década de 20, logo após a Primeira Guerra Mundial. Quando uma comitiva do Exército Brasileiro, quando uma comitiva do Exército da França veio ao Brasil contratada para profissionalizar a Força Brasileira. O Exército Brasileiro, então, contratou galera do Exército da França para, agora vamos dar uma profissionalizada na nossa força, nas nossas forças armadas, notadamente no Exército. Pois bem, foi só com a norma já estabelecida e fiscalizada que entrou nas fileiras do Exército lá em Fortaleza o cadete Manuel Teófilo, que é dessa família aí, o quinto da família e o quarto militar dessa família. Ele contou à Folha
então o jornal, né, que não usava barba no início da carreira porque tinha receio de contrariar os chefes ainda como cadete. 1950. Manuel só se encheu de coragem quando o ministro do Exército brasileiro fez uma revista numa fila de militares lá em Natal e encontrou o Teófilo, já tenente, com um bigodinho fora dos padrões. Ele estava ensaiando primeiro com o bigode para depois a barba, né? Continuando aqui, ele contando a história, ele diz o seguinte: eu tinha botado brilhantina, né? Mas com muito tempo no sol aquilo arriou. Eu disse: ministro, eu queria pedir permissão a Vossa Excelência para usar a barba. Aí o ministro olhou para ele e disse assim: você é o que do Teófilo? Eu disse: do de barba? Eu sou filho. O pedido para deixar a barba crescer só foi formalizado 6 anos depois, em 1982, que é quando provavelmente fez um requerimento, formalizou o pedido, né? Quando Manuel já era capitão e enviou um requerimento para o ministro do Exército, que na época era o general Walter Pires de Carvalho e Albuquerque. Então, o inquérito foi aberto, né? Um procedimento foi aberto para investigar a tradição barbada dos teófilos. Pediram fotos, pinturas e os registros mais diversos para comprovar que os pelos na cara seriam uma característica centenária familiar atrelada ao Exército Brasileiro. E olha que interessante, no despacho do ministro do Exército, no Boletim do Exército, publicado no dia 22 de março de 1982, diz, considerando a arraigada e comprovada tradição militar de 5 gerações que obriga os varões com o mesmo nome do requerente a usar barba, dou o seguinte despacho, : deferido, então pode, em caráter excepcional, disse o ministro em despacho. Aí, o despacho estou vendo aqui e vou deixar o link para você, se quiser olhar, né? Na época datilografado, né? Despacho do ministro do Exército em 1982, autorizando o capitão Manuel Teófilo a usar barba, Você vê que interessante. Vamos lá. Ao tempo em que se ganhava fama como o capitão barbado, o Manuel Teófilo viu crescerem resistências entre colegas e chefes. Mesmo quando eu já era oficial superior, estranhavam, perguntavam por que eu não tirava a barba. E eu disse que era uma tradição de família e não prolongava muito a conversa. Manuel Teófilo, o quinto, era casado com Ana Virgínia. O casal teve 3 filhas na década de 80, nada de nascer um menino para seguir a tradição. Depois de uma 4ª gravidez traumática, eles decidiram encerrar as tentativas. Um dia, eu e meus irmãos, tomando uma cerveja, eu disse: eu só vou ter menina, então um de vocês bota o nome de Manuel, né, no filho, disse. Meses depois da conversa, a Ana, a esposa dele, descobriu uma nova gravidez. A primeira, não planejada. E aí, nasceu em 1988 o Manuel Teófilo Gaspar de Oliveira Filho. O filho, então, teve uma típica criação de filho de oficial do Exército. Mudou-se mais de 10 vezes de cidade até aos 20 anos, estudou em colégios militares e acompanhou o pai quando o pai foi nomeado adido militar em Bogotá, na Colômbia. Manuel Filho morou fora do país quando a TV Globo começou a transmitir a minissérie de Chiquinha Gonzaga, que é a história de uma jovem, filha de militar, musicista com ideais libertários.
Manuel Filho, então, esse jovem, né, na época disse, numa entrevista, quer dizer, concedeu uma entrevista à Folha, ele disse: a personalidade daquela mulher me chamou muita atenção porque era uma mulher completamente disruptiva, quer dizer, acabou uma tradição, que era filha de militares também e não aceitava se casar com o homem que o pai escolheu. E aquilo sempre me deixava. Nossa, que legal, olha como ela segue o próprio caminho. Isso o filho dizendo. A personagem, que era depois, né, que foi interpretada por Regina Duarte, inspirou esse rapaz, o Manuel Filho, a estudar música. A abertura da minissérie era um piano, a câmera passando assim, filmando o piano, a mão da pianista no teclado. Eu falei: pai, imagine, falar para o general, o pai dele: pai, eu quero aprender a tocar piano. As primeiras músicas tiradas por Manuel foram num teclado infantil de 2/8. Ele conseguia interpretar melodias de ouvido sem ler partituras. Os pais viram que o menino levava jeito e o colocaram na aula de teclado. Aos 16 anos, Manuel percebeu que precisava decidir o que queria fazer da vida. Podia tentar a carreira militar, né? É de família, tradição, e aí podia deixar a barba também. E para isso teria que fazer uma prova para entrar na SPSEX, Escola Preparatória, né, de Cadetes do Exército. Mesmo tocando piano desde o 11, o filho do general não conseguia ver outras alternativas de profissão. Eu conversei com minha professora de piano e disse que estava angustiado com a prova. Ela falou: você quer ser militar? E eu respondi: eu não sei. Acho que sim. Não era isto que estava escrito? Manuel Filho conta que havia uma pressão da história para que ele fosse militar, usasse barba e seguisse a tradição centenária dos Teófilos. Os pais Manuel e Ana, a contragosto de amigos e familiares, deixaram o filho livre para escolher a profissão. O piano, para mim, desde que eu comecei a estudar, sempre foi uma válvula de escape. Nunca pensei em levar a sério profissionalmente. Naquele momento que a professora me disse que era uma possibilidade, eu comecei a pensar a respeito e no terceiro ano eu já estava decidido, completou. Filho, então, professor de piano aos 36, não pretende ter um neto. Mais velhas, as irmãs também não pretendem ter novos filhos, só para colocar o nome do Manuel Teófilo e manter a tradição na marra. O exército, então, não terá mais barbados, e aqui o pai do filho, o Manuel Teófilo, diz o seguinte: a tradição vai acabar, né? Foi uma coisa que ocorreu naturalmente. Cada Manuel botava o nome Manuel no filho, os primeiros botavam até o nome Manuel porque o pai morria muito cedo e a mulher já grávida nomeava em homenagem. Foi uma tradição que foi acontecendo naturalmente, tão naturalmente que agora acabou, disse o Manuel Teófilo, pai do filho, que acabou nele a tradição dos barbados no Exército Brasileiro. Valeu? Aí tem aqui várias coisas, eu vou deixar o link. Achei a história interessante, porque também não sabia, a questão de não usar barbas veio, que é bem interessante, após a Primeira Guerra Mundial, onde se usava máscara, né? Máscara de gás, e aí a barba podia não fechar aqui exatamente, e a pessoa acabava inalando o gás, né? O militar podia inalar o gás. Então é isso. Mais uma curiosidade muito interessante que eu resolvi trazer para você. Eu vou deixar o link da matéria se você quiser olhar detalhes, fotografias, documentos, que eu acho que são sensacionais. Valeu, gente! Deixe seu comentário, deixe o seu like de apoio também, me propague nas suas redes sociais e inscreva-se no nosso canal. Valeu? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.